Você já percebeu como algumas pessoas costumam aplicar regras diferentes a si próprias do que elas aplicam para outras pessoas sob o mesmo contexto, em uma mesma situação? Pois é, eu não sei se é a idade, se é a maturidade, ou se é preguiça mesmo de lidar com esse tipo de comportamento infantil, ou se é tudo isso junto, mas o fato é que se tem uma coisa que me incomoda profundamente no comportamento de alguém, é esse uso de 2 pesos e 2 medidas. Não reparem a minha voz, eu tô um pouquinho rouca porque eu tô bem gripada. Bom, esse tipo de comportamento é popularmente conhecido como a hipocrisia, né? A pessoa hipócrita. Mas aqui nesse vídeo eu vou usar essa expressão 2 pesos e 2 medidas porque eu acho que nesse caso, quando a gente está comparando situações entre nós mesmos e outras pessoas, eu acho que essa expressão ela faz mais jus. Usar 2 pesos e 2 medidas. A hipocrisia, na minha opinião, ela remete muito mais àquilo que está relacionado a mim. Ou seja, a incongruência do que eu falo e do que eu faço. Né? Quando a pessoa ela prega uma coisa e faz outra. Mas para essa situação, onde a gente está falando em aplicar um tipo de regra ou de julgamento para o meu comportamento e mudar essa regra e essa avaliação quando se refere a uma outra pessoa, eu acredito que essa expressão de usar 2 pesos e 2 medidas, ela seja mais fidedigna. Então, por isso que eu vou usar essa expressão. Quem nunca presenciou alguém, um colega de trabalho, um conhecido, um amigo, um familiar, enfim, quem quer que seja, quem nunca presenciou uma pessoa que em uma determinada situação, ela condena, ela julga de forma veemente, de uma maneira bem punitiva o comportamento, a ação de alguém, mas que quando acontece a mesma situação ou um contexto igual com ela, o julgamento, a avaliação, a regra, ela muda completamente. Pois é, isso é extremamente chato, né? É extremamente chato e gera muitos problemas. Primeiro, hoje em dia as pessoas elas realmente não têm simancol, né? A gente está vivendo numa sociedade que fomenta, né, essa coisa do egoísmo, da idolatria do eu, a egolatria, né, onde é eu acima de tudo, eu em primeiro lugar, eu em segundo, eu em terceiro, e eu acredito que isso contribua de forma significativa para esse tipo de comportamento. Afinal de contas, eu sou o rei da minha vida, eu sou um Deus, então tudo que eu faço está correto. Né? O que os outros fazem tá errado, mas se sou eu que faço, o alecrim dourado, aí tá certo. E o problema disso é que as pessoas que agem dessa forma nunca vão conseguir construir uma identidade íntegra e forte. E principalmente não vão ter relações de confiança. Porque se você observar essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, se você conhece alguém assim, você vai perceber que esse tipo de comportamento, ele incomoda todos à volta. Porque ainda que as pessoas não conheçam o conceito desse comportamento, não entendam conceitualmente o que isso significa, mas elas sentem esse desequilíbrio nessa balança, né? Onde o que vale pra mim não vale pra ti, ou o que vale pra ti não vale pra mim. Tudo é uma questão de conveniência. O que mais me convém é que vai definir como eu vou criar essa regra ou como eu vou avaliar a situação. E, sendo assim, essa pessoa vira motivo de chacota entre as pessoas. E na grande maioria das vezes, essa pessoa não fica sabendo disso. Mas quando ela dá as costas a um grupo, essa pessoa vira motivo de piada, de risadinha, porque ninguém gosta de uma pessoa assim. Ninguém gosta. É muito chato a pessoa que ela tem um tipo de atitude que ela condena nos outros, que ela aponta o dedo nos outros, mas que pra ela, tá tudo bem, não tem problema. Afinal de contas, eu tenho inúmeras justificativas pra mim agir dessa forma. E além do mais, sou eu, né? O rei da minha vida, o Deus da minha vida.
aquele que tem que estar acima de tudo e de todos. Pois é, isso é muito chato, isso estraga as relações, né? E normalmente esse tipo de conduta faz a pessoa ter relações rasas. As pessoas se afastam, as pessoas tendem a se afastar. E se você conhece alguém assim, como lidar com essa pessoa, não é mesmo? Como fazer para lidar com o alecrim dourado? Como resolver este problema? Bom, a gente tem algumas opções. A primeira delas é não lidar, simplesmente se afastar. Isso é mais fácil quando essa pessoa ela não faz parte do nosso círculo de pessoas mais próximos, aquelas pessoas que convivem conosco, pessoas da família, amigos íntimos que estão na nossa vida há muito tempo, enfim, aquelas pessoas das quais a gente não consegue se afastar completamente. Então, para esse tipo de pessoa, você diz tchau, tchau, né? E aí você simplesmente se afasta pelo bem da sua saúde emocional e para que você não crie um ranço dessa pessoa e não fique nutrindo sentimentos ruins dentro de você que façam mal para você. Mas e quando essas pessoas são próximas? Quando essas pessoas são familiares? São pessoas às quais a gente tem que conviver? Bom, aí não tem muito jeito. A gente precisa chamar essa pessoa para conversa e tentar, de uma forma respeitosa, de uma forma educada, mostrar para ela o quanto ela tem sido incongruente nas atitudes dela, o quanto ela tem sido injusta na forma de agir, de julgar e de aplicar regras que servem para os outros, mas não servem para ela. E aqui pode ser bem difícil, porque às vezes a gente tem muita dificuldade de falar sobre o que a gente sente. E se você é uma dessas pessoas, eu tenho um outro vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição abaixo, para você que tem dificuldade de falar sobre o que sente, e ele pode te ajudar muito nessa hora a ter confiança para sentar e conversar com essa pessoa e falar clara e abertamente com ela sobre esse problema que ela tem. Mas e se essa pessoa que usa 2 pesos e 2 medidas for você? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para prestar atenção? Já parou por algum instante para duvidar dos seus comportamentos e das suas motivações? É isso mesmo que eu tô falando. Esses dias eu tava pensando sobre isso. A gente aprende a duvidar do comportamento e das motivações de todos, menos dos nossos. A gente aprende a duvidar de tudo e de todos, menos de nós mesmos. Quando na verdade a gente deveria sempre duvidar de nós mesmos. Porque a gente acredita inconscientemente que por estarmos dentro da nossa cabeça e sabermos teoricamente tudo que está por trás das nossas atitudes, todas as nossas motivações, a gente costuma acreditar que tudo que a gente faz é justificável. E por isso que o ser humano ele tem a mania de se avaliar como sendo bom. Ah, eu sou uma pessoa boa. Mas será mesmo que as nossas motivações, se a gente olhar lá no fundo, lá dentro, será que as nossas motivações elas são exatamente as que a gente pensa? Será que se eu olhar bem para dentro de mim, eu não vou descobrir que em muitas ocasiões eu costumo usar 2 pesos e 2 medidas? Será que a balança da minha vida ela não tá quebrada? Pois é. Sabe, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, antes de apontar o erro do outro, é olhar pra gente. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu li em algum lugar e agora eu não vou lembrar onde, mas que diz assim: quanto mais pra dentro, mais pra fora. Se eu quero ter uma identidade íntegra, um caráter íntegro, se eu quero despertar confiança nas pessoas e ter relações sólidas e saudáveis, a primeira pessoa para quem eu preciso olhar profundamente e julgar com muita honestidade sou eu mesma. Eu preciso olhar para dentro de mim e criar o hábito de desenvolver uma autoconsciência muito profunda das minhas atitudes. Não é fácil fazer isso, porque a gente precisa olhar para dentro da gente como quem olha para um espelho, e às vezes o que a gente vai ver lá dentro é feio, não é legal, mas é muito importante. Porque se eu chamar uma pessoa para uma conversa onde eu vou apontar um erro dela, se eu fizer isso e eu não olhar para dentro de mim antes para verificar
Se eu não cometo os mesmos erros, eu vou estar fazendo a mesma coisa, eu vou estar agindo com hipocrisia. E isso descredibiliza completamente toda e qualquer conversa que eu queira ter com essa pessoa. Então é muito importante que a gente olhe para dentro de nós. E se a gente enxergar que tem coisas a mudar, agir, partir para ação. Nem que seja um pouquinho a cada dia. Mas para nossa saúde mental, nosso equilíbrio emocional, é muito importante que a gente aprenda, primeiro, a olhar para dentro da gente e a avaliar honestamente os nossos erros para corrigi-los, falarmos o que sentimos para as pessoas, principalmente aquelas que são do nosso círculo mais próximo de contato, e terceiro, nos afastarmos daquelas pessoas que é possível e que nos causam incômodo, desconforto, que nos fazem mal de alguma forma. Infelizmente, nem todas as pessoas vão mudar. Nem todas as pessoas vão estar dispostas a olhar para dentro de si e mudar seus comportamentos. E é por isso que a gente precisa escolher com quem a gente vai ter esse contato mais próximo, com quem a gente vai se relacionar de uma maneira mais profunda. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você conhece alguém que tem esse tipo de comportamento, deixa aqui nos comentários, eu vou gostar muito de saber. Afinal de contas, esse canal ele surgiu da minha vontade de compartilhar sobre o que eu tenho aprendido com a vida, as minhas experiências, para que eu, inclusive, continue crescendo e aprendendo. Afinal de contas, eu não sou uma coach, uma psicóloga, uma especialista. Só sou alguém que está aqui compartilhando as coisas que tem aprendido com a vida e que ama se conectar com outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, entregue para mais pessoas. E compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem, ou porque precisa olhar mais para dentro de si e avaliar os seus comportamentos, ou porque convive com alguém que tem esse tipo de comportamento tão chato e tão desagradável, né? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!